Graça, opa, graça e paz, galera. Estamos aí então. A gente está começando agora a nossa live aí e vou começar a chamar o pessoal para estar participando, tá bom? Então eu queria que você me ajudasse aí, começasse a divulgar também o vídeo para que o pessoal começasse a entrar também, né, para participar aí do vídeo, tá bom? Então vou contar com a sua ajuda. Você entre e fique aí, tá? Não sai não, galera. Permaneça aí para a gente estar junto participando aqui da live, tá bom? Então vou começar a chamar o pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, tá? Então você que tem dúvidas aí sobre Sodoma e Gomorra, que muita gente diz, né? Ah, foram os gays que destruíram Sodoma e Gomorra por causa do pecado da homossexualidade. A gente vai quebrar isso e entrar através da própria palavra de Deus para mostrar para você que realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Lé não tem nada a ver com cré. E aí eu já vou começar a convidar o pessoal para estar participando aí, entendeu? Do momento de live aqui, tá bom? Então segura aí enquanto você está segurando, né? Eu queria chamar você para estar participando também, tá? Eu tenho um canal no YouTube agora, é André Machado. E lá eu vou começar a colocar já um pouco das palavras que são ministradas no culto de domingo ali no Ministério Terra de Adoração. E aí eu gostaria que você, né, entrasse, adicionasse também, se inscrevesse. E tem também da Terra de Adoração Church, tá bom? O pessoal que está entrando, José Heitor, boa noite. Carlos Cristianes Leal, boa noite também. E aí eu queria que você também marcasse, né, a página da igreja, participasse da página da igreja também, né, curtisse, né, a página da igreja, fizesse um comentário também na página da igreja lá, para a gente estar sempre passando palavras de bênção para você, porque se eu vivo e se eu sou pastor é para divulgar o Evangelho de Deus, o Evangelho que salva, cura, liberta, transforma, entendeu? Tira o homem, entendeu? No caminho direcionado a ele, para ele realmente viver a falta de salvação, para que ele venha ter salvação em Cristo Jesus. Então você permaneça. Estou fazendo um convite aqui para a galera, aqui para o povo, pessoal do Facebook, tá bom? Do meu Facebook também o pessoal está chegando. E a gente vai deixando, né? Vamos trabalhar para que a live ela vá enchendo, né, da galera aqui, o pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra. Então já começa a compartilhar também, paz, Davi Ramos, paz, querido, tudo bem? Já começa a adivinhar, boa noite, Josué Ferreira, Josué, tô te aguardando na igreja, Josué, tá? Então assim, você já vai entrando aí, não sai, a gente vai ficar aqui mais ou menos até 10h30 falando um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, tá? E você entra lá, participa da página da igreja, do canal do Facebook, para a gente estar todo mundo junto ali, divulgando o evangelho transformador em Cristo, né? É um evangelho diferente e eu amo, sou apaixonado pelo evangelho de Cristo. É por isso que eu sou cristão, não largo, entendeu? Meu Deus, por nada, entendeu? Por nenhuma coisa ou nada aquilo que venha a me afastar de Jesus. É porque eu amo mesmo Cristo, entendeu? E não deixo que nenhum, como a gente está falando hoje de Sodoma e Gomorra, não deixo que nenhum fundamentalista, ninguém que se acha, né, muito conhecedor da palavra de Deus, realmente venha e destrua. Eu sempre falo que, Vitor, conheço o senhor, vem pregar em São Paulo, Vitor. Estamos aí, tá? Deixa Deus usar. Então o que acontece? Eu não deixo que ninguém, querido, na minha vida venha, né, lançar sobre a minha vida palavras de maldição, dizendo que eu vou para o inferno. Porque eu creio e acredito, tenho plena convicção da minha salvação. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 7, se não me engano, diz que a salvação ela pertence a Deus. É claro que a gente sabe que tem um pacote, né, de tópicos aí para a gente conseguir realmente alcançar a salvação. Mas, entendeu? Eu não deixo que ninguém utilize a palavra de Deus para me jogar no inferno. E que você também utilize a palavra de Deus, né, dessa forma. Eu trouxe um dado interessante aqui. Na cidade de Maracanaú, no Ceará, né, tiveram duas mortes no mesmo dia de duas travestis. E se a gente for começar a fazer um levantamento aí no Brasil, a nível Brasil, a gente vai ver que a quantidade de casos de homofobia são muitos, né? Casos de pessoas que sofrem a discriminação. E para esse povo que eu trago a palavra de Deus e é para esse povo também que eu prego, para trazer salvação. Quando a gente conhece o caso há poucos dias daquelas duas meninas, né, que são empresárias, e aí uma delas recebeu um WhatsApp dizendo que
gostaria de não ser atendida mais por uma mulher só porque ela tinha um cabelo curto e aparentava ser, né, vamos colocar um termo pejorativo, sapatão. Então a gente vê ali que o povo, né, ainda vive muito a discriminação dentro do Brasil, seja a discriminação de raça, seja a discriminação a nível financeiro, seja a discriminação também por religião. Às vezes a gente sofre por ser evangélico, a gente sofre também por ser, né, quem é espírita ou quem tem outro tipo, professa outra fé diferente. Então existe, né, essa parte da discriminação, porque a pessoa ela tem, né, o ser humano ele tem dificuldade de entender a outra pessoa. Então é muito mais fácil condená-la, entendeu? Levar esta pessoa a ser discriminada. É a mesma coisa quando a gente de repente entra num shopping de chinelo e a gente vai comprar alguma coisa, as pessoas elas não olham muito pra gente. Ela o quê? Ela discrimina você, pega um rótulo, estampa na sua testa e diz, ó, você é dessa forma. E é contra isso, contra o preconceito que eu prego, entendeu? Para essas pessoas mesmo que precisam e necessitam, não só por eu ser homoafetivo, né? Ter uma família, fazer parte de uma família, né, homoafetiva aqui no Brasil, mas é para esse povo, porque meu coração dói muito quando eu vejo a quantidade de homoafetivos que têm se perdido, têm sido discriminados em todo o nosso país, e isso eu fico revoltado. E eu acho que é contra isso que a igreja ela tem que realmente pregar, entendeu? Contra a discriminação, Jesus ele veio para todos. É claro que a gente tem que entender que Jesus ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram, né? Nem todos querem viver em Cristo. Muitos querem ter aquele momento da herança, né, como o filho pródigo, e logo em seguida a pessoa desiste e abandona os caminhos do Senhor, tá bom? Então, enquanto você está trabalhando aí, a gente daqui a pouquinho, daqui uns 2 minutinhos, a gente vai estar entrando na nossa live e falando um pouquinho aí sobre Sodoma e Gomorra. Então, começa a divulgar, nós já temos 15 pessoas aqui que estão online junto com a gente. Pessoal aqui, ó, Rogério Chine, a paz do Senhor. Tem gente que assiste a gente de tudo quanto é lugar, né, do Brasil, e eu fico muito feliz com isso, porque o meu intuito é realmente pregar o evangelho, tá, querida? Esse é o meu intuito, levar realmente não só o amor de Deus, mas a salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas que de fato precisam alcançar esta salvação. E você é o meu convidado, né? Tá participando nessa noite aí. Deixa eu só colocar aqui, pra gente estar entrando aqui na minha aqui, para eu estar convidando a galera, tá? E tá falando um pouquinho sobre esse tema aí, que realmente é um tema muito bombástico, né? Eu coloquei essa semana, até escrevi lá, né, quando eu comecei a divulgar, né? Eu comecei a divulgar e aí teve um cara que ainda falou assim, tu ainda duvidas ainda que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa dos gays? Eu falei, não foi destruído por causa da homoafetividade, né? Por causa disso. E aí a pessoa foi lá e falou, né? De vez em quando as pessoas chegam, entendeu? Falam realmente, entendeu? Que nós somos destruídos por causa disso, somos levados ao inferno por causa disso, aquelas coisas que a gente acaba vivendo, né, e trazendo sobre a nossa vida. Mas uma coisa, meu amado, não tem nada a ver com outra. Então eu queria que você já abrisse tua Bíblia aí, já deixa aberta em Gênesis capítulo 19. Você já vai abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, vai deixar aberta aí e fica aqui com a gente, tá bom? Gênesis capítulo 19, já deixa sua Bíblia aberta para a gente começar agora a entrar um pouquinho nesse tema aí, né, tão bombástico, né, tão cabeludo, tão destruidor de lares, tão destruidor de vidas, né? Eu tenho 6 anos e pouco de experiência, né, como pastor, e durante esse período de experiência eu vi, né, muitas famílias, histórias de famílias que jogaram filhos para fora, entendeu, da casa, porque utilizaram a destruição de Sodoma e Gomorra como uma palavra para ser utilizada a nível de condenação, entendeu, para os homoafetivos. E hoje a gente vai aprender um pouquinho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? E aí você já abre tua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Deixa ela abertinha aí que a gente já vai estar começando agora. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Eu queria que você estivesse entrando aí, você que está entrando agora na minha live, não saísse, permanecesse. Porque a palavra de Deus, né, ela diz que o homem padece por falta de conhecimento.
Então tem muita gente sendo direcionada para o inferno porque não busca o conhecimento em Cristo. Você tem que buscar o conhecimento no Senhor Jesus para entender que o que a gente vive hoje aqui é passageiro e Deus ele tem coisas grandes, né? Ele tem um lindo lugar preparado para a gente, para ser revelado naquele grande dia, e é para lá que eu e você devemos ir, né? Deus nos constituiu para sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido de exclusividade de Deus. E é para isso que Deus nos constituiu. Gênesis capítulo 19, vamos lá, diz assim: Ao anoitecer vieram os 2 anjos da Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostou-se o seu rosto em terra, e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito e foram entrar em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-se após si e lhes disse: Rogo, pois, irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vou-las trarei, tratai-as como vos parece, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. O que acontece? A maior parte da galera diz por aí que a destruição de Sodoma e Gomorra ela se deu por causa da prática da homossexualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a gente for um pouquinho lá atrás na palavra de Deus, a gente vai ver em Gênesis capítulo 13 que houve a separação entre Ló e Abraão. Quando ocorreu essa separação, Ló, a palavra de Deus diz que ele olhou o quê? Para as campinas, né? E viu uma terra boa, uma terra que seria uma terra frutífera, e dali em diante ele preferiu, naquela divisão, seguir em direção a Sodoma e Gomorra. Esse é o primeiro ponto que Gênesis capítulo 13 fala. Logo em seguida, a gente entende que o que estava ocorrendo na cidade de Sodoma e Gomorra estava entristecendo o coração de Deus. Naquela época, no Oriente Médio, a prática de adoração a outros deuses através da prática sexual era muito forte. No Oriente Médio também acontecia muito naquela época também, que as pessoas elas tinham, né, o costume, como a gente acaba aprendendo, que aquela prática era comum. Qual a prática? A prática do sexo anal. Então a gente vê que era muito comum naquele período, naquela época também, esse tipo de prática. O que o senhor está querendo falar com isso, pastor? Então vamos voltar. Gênesis capítulo 13 nos conta que eles se separaram, cada um foi para o seu lado, porque os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Então eles pegaram e seguiram, cada um para o seu lado e foi embora. E aí Ló foi para Sodoma e Gomorra, construiu, viveu lá, fez a casa dele, aquela coisa toda. Só que o cheiro de prostituição daquele lugar estava invadindo, né, as narinas de Deus. Deus precisou fazer alguma coisa. Mas antes de destruir, Deus enviou 2 anjos para aquele lugar, para que aqueles anjos fossem passear naquela terra para verificar o que estava acontecendo naquele lugar. E logo em seguida, o que aconteceu quando eles foram lá? Eles foram para fazer um relato das coisas que estavam ocorrendo. Só que esse relato não foi dos melhores. Só que os cidadãos de Sodoma, os cidadãos de Gomorra, eles viram aqueles 2 homens entrando naquele lugar e como a prática era comum, né, de ir, né, e ter contra os estrangeiros, eles foram e chamaram Ló e perguntaram: Ló, o que está acontecendo? Porque tem 2 homens aí que vieram de longe, e esses 2 homens que vieram de longe, eles entraram na cidade, são estrangeiros, e a gente quer saber se você está guardando eles, está escondendo, o que está acontecendo, entendeu? E logo em seguida, o que aconteceu? Ló, ele teve que, porque ele ficou apavorado, porque sabia que ele estava colocando a vida dele em risco por causa daquela situação. E o que ele fez? Através do desespero dele, ele entregou as suas 2 filhas para que aqueles homens fizessem a prática, entendeu, sexual com as 2 filhas dele, para que os homens não saíssem dali o quê? Os 2 anjos saíssem dali o quê? Machucados, fossem denegridos, sei lá, qualquer coisa assim. Então a gente vê nesse momento, né, em Sodoma e Gomorra, que
Naquele instante, quando as pessoas utilizam que Sodoma e Gomorra, João Viana, boa noite, Cris Lopes também, que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da prática sexual, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, querido, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que, naquele momento, né, quando eles pegaram e ofereceram as duas filhas para aqueles homens que estavam na cidade, vou te falar uma coisa, querido, a pessoa é homossexual, vai oferecer duas mulheres, ele vai ficar apavorado, ele não vai querer. Esse é o primeiro momento que a gente vai entender, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem que entender, ler a Bíblia. A Bíblia não pode ser lida no sentido literal. E agora eu vou abrir aspas e fechar aspas. Ontem eu estava pregando na igreja sobre o rei Eglon, né? E aí a palavra de Deus diz, né, quem estava ontem assistindo o culto, depois eu vou postar na internet aí um pouquinho do culto. O que acontece? Que o rei Eglon, quando ele foi morto por Eude, pelo juiz Eude, ele estava onde? Como a palavra de Deus diz em Juízes capítulo 3, a palavra de Deus diz assim mesmo, diz que aquele homem, ele estava às portas da sala de verão trancadas e disseram, sem dúvida está se aliviando o ventre na privada da sala de verão. Então, isso é o sentido literal da palavra. Quando a gente vai entender, e a gente pode ver isso no rodapé da Bíblia, né? Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Plenitude, a gente começa a analisar que aqui ele não estava, meu amado, fazendo o número 2 no banheiro. Ele estava onde? Na sala de verão, descansando e aliviando as pernas dele, porque ele era um homem, um rei muito gordo. Então, quando a gente começa a trabalhar a Bíblia no sentido literal, a gente fica louco. Ontem, quando eu preguei, o pessoal até riu na igreja, né? Falei, calma, gente, calma, pera, porque o homem não estava fazendo número 2 na privada. O que estava acontecendo com ele é que naquele momento, entendeu? Ele estava fazendo o quê? Estava descansando as pernas dele por causa da gordura que tinha, entendeu? Então o que a gente vê aqui? A gente tem que entender, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia na visão histórico-crítica. E aí a gente vai ler em Gênesis, né, capítulo 19, que é o que a gente está trabalhando hoje, que aquela cidade não foi destruída por isso. Aqueles habitantes, eles tinham por costume, entendeu? Tratar as pessoas que vinham de fora de uma forma totalmente diferente. Laisa Martins acabou de chegar aí, a paz do Senhor, tá? José Heitor, então continua compartilhando o vídeo enquanto a gente está falando um pouquinho aqui de Gênesis, capítulo 19. Né? A gente está falando um pouquinho sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Aquele pecado que os fundamentalistas utilizam para dizer que foi destruído por causa dos homossexuais. Michel Rodrigues acabou de entrar também. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí a gente vai analisar que os cidadãos, né, como eram os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 13, verso 13. Aí você abre tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 13, verso 13, que diz assim, olha como eram os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui não diz que os homens de Sodoma eram homossexuais. Os homens de Sodoma eram homoafetivos. Aqui não diz, como eu já vi na Bíblia, né, tem Bíblia que é vendida aí, que, meu Deus do céu, a interpretação é louca. Aqui não diz, os homens de Sodoma e Gomorra eram homossexuais ativos e passivos. Não disse isso, querido. Aqui diz que eles eram maus e grandes pecadores. Entendeu? Contra o Senhor. É por causa disso. Então, por causa disso, o que ocorreu? Deus ele foi lá e fez com que aqueles homens, né, entrassem na cidade, aqueles anjos, para passear pela cidade para ver como é que estava a situação dali, porque Deus ia destruir, e de fato acabou destruindo Sodoma e Gomorra, aquelas cidades, por causa do quê? Por causa da maldade dos homens. Eles eram um povo que não eram hospitaleiros. Eles não eram, queridos, hospitaleiros, aquele povo, tá? Deixa eu convidar mais uma galera aqui. Então, lembrando que aquele povo não era hospitaleiro, então eles tratavam de qualquer jeito todo mundo que vinha de fora. E o que a gente vai ver aqui? Que a falta de hospitalidade deles fez com que eles também fossem o quê? Destruídos. Porque como eu falei em Gênesis 13, capítulo 13, verso 13, eles foram destruídos por causa do quê? Por causa da sua maldade. E aí outra coisa interessante que a gente vai ver é que quando eles chegaram e chamaram aqueles homens, né, para tentarem ter aquele momento, né, do sexo anal com aqueles homens que ali estavam, Ló fez o quê? Aquele homem ele entregou as suas duas filhas para que eles tivessem aquele momento com elas, né, conhecessem elas ali. E algo muito interessante que a gente começa a entender é que em Juízes capítulo 19, verso 15, tinha uma prática muito parecida também
com Sodoma e Gomorra. Essa prática, né, de querer conhecer a pessoa, né, quando é um estrangeiro, através dessa situação aí, que é através da prática do sexo anal. Então, o que a gente entende diante disso tudo é que nada foi destruído naquele lugar por causa disso. Por quê, pastor? Segura aí que eu vou explicar para vocês qual foi o pecado, né, de Sodoma e Gomorra. E aí o mais interessante, querido, que eu estava lendo aqui na Bíblia, agora no rodapé da minha Bíblia Plenitude, é que, né, a resposta da destruição de Sodoma e Gomorra, ela está lá em Ezequiel capítulo 16, verso 49 ao 50. Só que no rodapé da Bíblia, né, Plenitude, diz que é como se eles fizessem assim, eles falam aqui assim mesmo. Os homens daquela cidade desejavam abusar dos visitantes de Ló de uma forma sádica e homossexual. A homossexualidade é o único motivo aqui oferecido para o julgamento de Sodoma. Judas 7 o confirma. Aí quando a gente vai ler Judas 7, que diz que confirma, eu abro lá em Judas 7 e olha o que eu vejo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui diz que foram destruídos por causa da homossexualidade, por causa desse momento, não foi. Porque Ezequiel capítulo 49, vamos lá em Ezequiel, abre tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 49. Perdão, capítulo 16, Ezequiel capítulo 16. E você vai ver a resposta, do 49 ao 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Existia um conjunto de situações que fizeram com que Sodoma e Gomorra fossem destruídos. E não foi por causa da homossexualidade, porque tinha um monte de gay lá, lésbica na cidade, e Deus resolveu destruir por causa disso. Por causa da prática sexual, né, homossexual. Não foi por causa disso. Foi por causa da falta de amor, a falta eles eram soberbos, a fartura de pão, eles tinham pão e não davam, entendeu? Além disso, eles eram arrogantes, fizeram abominação. Quando a gente fala abominação, eram vários tipos de abominação que eles praticavam, tá? E olha que interessante, na concordância bíblica de Strong, encontramos que a palavra hebraica usada em toebá, que é abominação, define a abominação da seguinte maneira, olha lá, algo repulsivo, odioso, que causa fástio, ou seja, uma repugnância, aversão, especialmente idolatria ou concretamente um ídolo. Então Strong nos diz que o uso da palavra toebá, que a gente está falando sobre abominação, que a gente está lendo aqui em Ezequiel capítulo 16, está relacionado a descrever a abominação, a idolatria. Lembre-se que o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Então a gente vê que a abominação que a gente fala aqui, a gente lê em Ezequiel, e a gente também começa a trabalhar ela lá em Gênesis capítulo 19, é a abominação referente ao quê? Referente à parte de idolatria, porque o povo era muito idólatra nessa época. Então é por isso, querido, uma coisa não tem nada a ver com cré. É o texto fora de contexto. Tem muita gente morrendo, tem muitos homoafetivos que poderiam até nesse momento, né, estarem adorando a Deus nas igrejas, adorando a Deus até numa igreja inclusiva, que a gente tem bastante igreja inclusiva aí, né, aberta, graças a Deus, e hoje em dia estão aonde? Estão perdidos no mundo, se acabando na boate que fala assim mesmo, olha, eu vou morrer mesmo, vou pro inferno, então dane-se, vou acabar com a minha vida logo, vou pra boate, encher a cara, entendeu? Vou pra tudo quanto é lugar me prostituir, não vou casar, não vou ter filhos, porque os homoafetivos, a maior parte deles vive como se o mundo fosse acabar hoje. Então eles fazem e não pensam no futuro. Por quê? Por causa dessa palavra de condenação. É por causa dessa palavra de condenação que o povo, né, os homoafetivos, têm se perdido. Porque eles leem Gênesis capítulo 19, que fala sobre Sodoma e Gomorra, e acreditam que, de fato, o pecado de Sodoma e Gomorra foi a destruição através do quê? Através da situação deles trabalharem a prática homossexual. E uma coisa não tem nada a ver com outra.
Abominação, e abominação a gente entende que é o quê? Através da idolatria, a gente aprendeu isso. Fartura de pão, entendeu? Eles eram arrogantes, eles eram pessoas que não eram boas, eles não eram hospitaleiros. Esse conjunto de coisas fez com que Deus enviasse 2 anjos e destruísse o quê? Sodoma, e destruísse também o quê? Gomorra. Então começa a trabalhar e a entender em cima disso. Para com essa palhaçada, achar que você vai para o inferno, que você vai ter que encher a cara, beber todas, porque realmente Deus ele te chamou, não te chamou porque o céu não é o teu lugar. Uma coisa não tem nada a ver com outra, querido. Então entenda isso. A resposta é em Ezequiel, capítulo 16, do verso 49 ao 50. Juízes 19:15 tem algo muito parecido, a prática, né, do conhecer, como a gente está falando aqui, uma pessoa através do sexo anal. E aí a gente vai em Judas capítulo 7, a gente entende que Judas 7 também diz isso, que não foi por causa dos homossexuais, não foi por causa dos homoafetivos que a galera morreu, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, um recadinho para aquela pessoa que foi lá no meu Facebook escrever essa imbecilidade, dizendo, entendeu? Me fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com a outra. Eu continuo acreditando e crendo que Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa de nós, homoafetivos, e por causa da prática sexual. Ela foi destruída por causa da fartura de pão, tudo isso que Ezequiel, capítulo 16, do verso 49 a 50 diz. Então, assim, para com essa palhaçada de achar que Satanás já te deu um abraço e esse abraço é eterno e para você não tem mais jeito, tá bom? Então, a gente queria ficar com isso, né? Eu vou estar trazendo outros temas, vou estar falando também sobre um pouquinho sobre paternidade homoafetiva, vou estar falando sobre um pouco da história da igreja, vários assuntos. Se você tem algum assunto, você entra em contato com a gente, tá? Para a gente estar divulgando, tá trabalhando em cima desse assunto. A paz do Senhor Jesus. Cláudia, ó, beijo para você, você que sempre curte, compartilha, divulga. Temos que divulgar mesmo, galera. Temos que divulgar esse vídeo. O outro vídeo que eu fiz deu quase 2.000 visualizações e 70 compartilhamentos. Se Cris, a paz do Senhor também para você, tá? Se, um beijo para você. Então, assim, divulguem, compartilhem para todo mundo, manda pra galera, entendeu? Que você sabe que tá aí perdido aqui, tá achando que, eu vou morrer porque eu sou homoafetivo, porque minha mãe e meu pai, que eram da igreja lá, da tia Totoquinha, seja lá o que for, da irmã do Coque, nada contra, que eu amo, entendeu? Eu sou apaixonado, mas assim, eu aprendi que lá na igreja do pastor, que tinha gravata grande, entendeu? Maior do que ele até, lá eu aprendi que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos homoafetivos. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A gente tem que entender e, ler a Bíblia da forma correta, tá bom? Leia a palavra de Deus da forma correta e para de ficar tentando entender uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu queria agora deixar para você, abre lá a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Uma palavra de bênção para o início da sua semana. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui, tá, querido? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 diz assim. Eu gosto muito dessa palavra. Temos, porém, no versículo 7, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o que o apóstolo Paulo ele escreve na sua segunda carta à igreja de Coríntio, para o povo que vivia ali, os coríntios. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Querido, Deus é maravilhoso. Às vezes a gente acha que está vivendo um momento de dificuldade na nossa vida, mas a palavra de Deus diz o quê? Eu posso ser atribulado, porém não angustiado. Posso ser perplexo e estar perplexo pelas coisas que acontecem no mundo. Porém eu não fico desanimado. Eu posso ser perseguido, porém não desamparado. Abatido, porém não destruído. Essa é a palavra que eu queria deixar com você, que está assistindo essa live nesse momento. Para você que daqui a pouquinho vai estar também divulgando essa live, para que você realmente entenda, pastor, estou vivendo uma dificuldade terrível na minha vida, a situação parece que está... Querido, ninguém pode te destruir, só você mesmo. Só você tem o poder de paralisar a sua própria vida. Deus ele tem algo maravilhoso para falar, ele tem algo maravilhoso para fazer na sua vida.
Agora é necessário você compreender que em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mesmo que eu esteja sendo atribulado, eu não fico o quê? Angustiado. E essa palavra que eu queria deixar com você hoje, nessa noite, para que Deus ele possa estar te abençoando no início dessa semana, que essa semana seja uma semana profética. Algumas pessoas entraram em contato conosco pedindo oração pelo meu Facebook. Algumas pessoas entraram em contato com o telefone da igreja 21 9 80 11 28 31. Vou estar colocando aqui, escrever aqui para você, tá? O telefone da igreja. Se você quiser entrar em contato, 9 80 11 28 31, para a gente estar orando por você. E pedir a sua ajuda também para divulgar, entendeu? Essa live, para conhecer um pouco da Igreja Ministério Terra de Adoração, ao qual eu sou pastor junto com o pastor Vitor Braga, tá bom? E o que acontece? A igreja está ali na Avenida Vicente Carvalho, 657, loja B, pertinho do metrô e pertinho do BRT de Vicente de Carvalho. Você é o meu convidado. Terça-feira, amanhã, às 20 horas, teremos o culto de intercessão. Estamos terminando a campanha da provisão. Às quintas-feiras, nós estamos com uma campanha profética, reconstruindo os muros, às 19h30. E domingo, 18h30, você é o meu convidado a estar participando ali, tá bom? Do nosso culto de louvor e adoração. Lembrando que eu queria convidar você também, dia 15, teremos a festa do Chavote na nossa igreja. É domingo, terceiro domingo de julho, é a festa do Chavote. Você é o nosso convidado a estar participando desse culto de adoração, louvor, onde nós estaremos profetizando as colheitas de Deus, entendeu? As primícias do nosso Senhor Jesus Cristo. Convidar você também para divulgar a nossa página, tudo aquilo. Lembrando que nós estamos preparando um site, querido, para a igreja, então você também está acessando o site, conhecendo um pouco da igreja, da visão da igreja. Muita coisa não tem como colocar no Facebook, então no site nós estamos preparando para você estar entrando ali no site, conhecendo um pouco da visão, daquilo que a igreja acredita, daquilo que ela prega, tá bom? Então o site a gente está fechando, provavelmente vai ser terradeadoraçãochurch.com.br e aí a gente está finalizando para você estar conhecendo um pouquinho da igreja, tá bom? Não esqueça também o YouTube, André Machado, entra lá, eu vou colocar o link para vocês, só que agora eu vou colocar o link aqui da igreja, do Ministério Terra de Adoração, tá? Para vocês entrarem aí e marcarem. Pastor, eu queria, assistir um pouco da palavra. A palavra de domingo já está lá, tá? Já está lançada lá. E eu vou colocar o link para vocês aqui nos comentários, para vocês estarem entrando e participando. Olha o link aí, ó, no YouTube, para vocês estarem se inscrevendo no canal da igreja, tá bom? Então esse é o link, se você clicar lá, você já entra no canal da igreja e você se inscreve, tá bom? Já se inscreve lá no canal da igreja e começa a ver um pouco dos vídeos, aquilo tudo que a gente coloca, um pedacinho dos nossos cultos, tá bom? Para que realmente venha edificar a sua vida, tá bom? Então é só isso que eu queria falar com vocês, agradecer e para a gente estar terminando em nome de Jesus com um hino, tá bom? De adoração em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e eu vou estar trazendo uma oração para a sua vida em nome de Jesus. Eu pude ver tua presença, tua fidelidade e graça. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença agora, Senhor. Que tu possa, Senhor, em nome de Jesus, abençoar, ó Pai, as famílias, as vidas, ó Deus, que estão assistindo essa live nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu te peço que tu venhas liberar, ó Deus, sua bênção. Que tu venhas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, liberar, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Deus, sobre as pessoas que precisam, ó Pai, em nome de Jesus. Quantas pessoas, ó Deus, têm se perdido, quantas pessoas estão precisando, ó Deus, receber um pouco mais, ó Deus, do teu amor, da tua graça. Que tu possa, ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento, visitar essas pessoas que precisam tanto de ti. Visita, ó Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que precisa conhecer do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Que tu possa, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abrir porta de emprego onde não tem porta.
Quantas pessoas têm nos procurado, ó Deus, buscando uma porta de emprego, buscando, ó Deus, em nome de Jesus, uma resposta para as aflições, ó Pai. Que Tu possa, Espírito Santo, em nome de Jesus, visitar essas pessoas nessa noite, nesse início de semana, Senhor, e que Tu possa, ó Deus, fazer com que elas, ó Deus, venham, ó Deus, viver as maiores promessas, ó Deus, da vida delas, em nome de Jesus. Amém. Deus tem algo para você, querido. Deus, Ele tem algo maravilhoso para você viver. Só depende de você crer. Presta atenção nesse louvor. Esse louvor diz: irei contigo por onde quer que fores. Meu Senhor, o teu chamado eu cumprirei na alegria, eu cumprirei na dor. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar e atingir a tua vida nesse momento, nesse minuto que você está nos assistindo. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora que pensaram de repente até em tirar sua própria vida porque não são aceitas pela comunidade, não são aceitas pela sociedade, mas eu te digo uma coisa, querido, Deus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Deus, Ele tem uma porta aberta, Ele tem um céu na tua vida. E quando eu falo céu, Deus, Ele não tem um céu de bronze para os filhos dele. Ele tem muito mais do que isso, Ele tem céus abertos para que a tua vida venha receber essa provisão de Deus. Deus, Ele quer liberar essa provisão na tua vida, mas basta que você creia, basta que você acredite, basta que você confie, porque a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre na presença de Deus. Que Deus possa estar te abençoando, guardando a tua vida, e eu convido você, querido, para estar divulgando, conhecendo um pouco mais do Ministério Terra de Adoração Church, ali em Vicente de Carvalho. Que o Espírito Santo de Deus possa estar te abençoando, e toda segunda-feira às 22 horas nós estaremos aqui orando, intercedendo, trazendo uma palavra de ensino para você. Você que gosta de estudar a palavra de Deus, já vem com a sua Bíblia, coloque em frente o seu celular, entendeu? Ou o seu notebook, e comece a estudar junto conosco um pouco da palavra. Porque quando nós conhecemos a Deus, realmente nós iremos continuar a prosseguir em entender o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Que Jesus, te abençoe. Agradeço a cada um de vocês que nos assistiram. E queria convidar você para compartilhar também esse vídeo, para você divulgar, para você colocar na sua página, para você sempre estar junto conosco, convidar um amigo para estar participando, tá bom? Que Jesus possa estar te abençoando, e graça e paz, querido. Que Deus, Ele possa a cada dia mais e mais derramar bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz, querido.